Boa noite a todos. É uma responsabilidade muito grande fazer uma saudação a todos esses ilustres brasileiros que estão sendo homenageados hoje. Os 4 que o Sidney citou, Roberto Requião, Castanha Maia, e os 2 presentes, professor Hildo Sauer e Paulo Metri. Aproveitando uma carona na palavra do presidente da mesa, antes disso eu gostaria de saudar essa mesa e essa plateia tão representativa. Eu queria dizer que é um final de dia auspicioso, porque pela manhã eu tive a triste condição de ir à Assembleia Legislativa assistir um debate sobre pré-sal, onde estava uma pleiade de lobistas que se manifestavam contra a mudança do marco regulatório e colocavam os maiores impropérios nessa questão. Por exemplo, o senador Francisco Dornelles convidava a plateia a lutar pela participação do bônus de assinatura, que representa alguns milésimos% do valor da grandeza dessa riqueza que está em jogo. Um outro representante da ANP afirmava que a Petrobras não tem tradição em perfuração de petróleo. O outro afirmava barbaridades e ex-empregado da Petrobras, hoje secretário de Estado, dizia que a Petrobras não tem recursos financeiros e que o pré-sal não é nada disso que estão falando e que pré-sal não é jabuticaba que só tem no Brasil. Ou seja, felizmente os argumentos deles eram muito ruins, mas deixa qualquer brasileiro com adrenalina nos píncaros ver que pessoas que conhecem as coisas, que são brasileiros, que sabem a realidade, tentando enganar outros brasileiros para defender interesses de empresas estrangeiras e de uma nação estrangeira. Para eu conseguir falar, eu tive que quase arrancar 5 minutos do presidente da mesa e pedir-lhe que fizesse da próxima vez um debate com contraditório e não colocar só lobistas. E nós estamos vendo uma amostra disso quando examinamos as audiências públicas no Senado Federal, onde estão falando o Gabrielli, da Petrobras, contra o presidente da Repsol, que é um braço do banco Scotland National Bank, que é o dono do Santander, que comprou essa empresa, e ela é hoje representante das 6 irmãs aqui na América Latina. Nós temos Davi Zilberstein, temos João Paul Prats, que é um lobista, todos esses lobistas que trabalharam pela quebra do monopólio. Para a EPET conseguir uma participação, teve que fazer várias cartas para os senadores, que todos os dias perguntam se a gente quer mesmo falar, ou talvez tentando nos fazer desistir. Então, companheiros, quando termina o dia com uma mesa e uma plateia de verdadeiros nacionalistas, de pessoas íntegras, de pessoas de brasilidade, de pessoas que defendem a soberania nacional, faz a gente recuperar toda aquela adrenalina que havíamos depositado no organismo e nos faz ficar bastante mais satisfeitos e esperançosos que o nosso país vai ser resgatado na sua soberania. Saudar Paulo Metri e Hildo Sauer é uma tarefa dificílima. Se eu fosse ler o currículo dos 2 que chegaram às minhas mãos, nós íamos virar à noite. Então, eu vou dar alguns pontos
para que tentar destacar aqueles mais importantes, né? O Paulo Metri é mestre em ciência em engenharia industrial no Instituto de Tecnologia da Geórgia, engenheiro mecânico formado pela PUC, curso de altos estudos de política energética da Escola Superior de Guerra. É hoje membro da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear, é um homem da energia nuclear, mas é mais petroleiro do que muitos petroleiros. É o nosso parceiro diário. Eu estive vendo aqui artigos que ele escreveu nos jornais, mais de 50 artigos, mais da metade é sobre petróleo, porque ele tem a clareza da importância que é um produto de tamanha capacidade estratégica como é o petróleo. Então, Paulo Metri tem nos ajudado, inclusive, a fazer palestras. Eu estive no México em abril e tive a felicidade de contribuir para a suspensão da privatização da Pemex, e os mexicanos me convidaram para voltar, e, impossibilitado, solicitei ao Paulo Metri para ir no meu lugar, e ele prontamente aceitou. Esse telefone. E me perguntaram se ele teria condição de substituir. Eu falei, vocês vão ficar muito mais satisfeitos, porque ele é muito mais competente do que eu e tem uma capacidade de comunicação superior. E é uma pessoa que já escreveu vários livros sobre petróleo, portanto, podem ficar tranquilos que ele vai suprir plenamente a minha ausência com vantagem para vocês. Paulo Metri trabalhou na ANP, nem todo mundo é perfeito, mas foi expulso da ANP porque teve a coragem e a grandeza de, conhecendo o assunto, escrever artigos contra os leilões de petróleo. E estava lá o seu Davi Zilberstein, entreguista competentíssimo. Ele fez sua carreira privatizando, doando estatais de energia de São Paulo, e com isso ganhou o currículo para presidir a ANP. E na sua ânsia entreguista, ele estabeleceu o tamanho dos blocos a serem licitados 220 vezes maiores do que os blocos licitados no Golfo do México. Então não tinha a condição do Paulo Metri, com a sua seriedade, com a sua franqueza, com a sua lealdade ao país, estar no mesmo órgão que o senhor Davi Zilberstein. O Metri foi excluído para bem das empresas estrangeiras. Cabe lembrar que o senhor Davi Zilberstein, ao assumir a ANP, diante de uma pleide de empresas estrangeiras, fez um discurso dizendo: agora o petróleo é vosso. E isso saiu em todos os jornais. Ele tentou desmentir, mas foi um ato falho, mas foi um ato de explicitação das suas intenções. Então, o companheiro Paulo Metri é uma figura de nacionalista, é uma figura de pessoa de garra, de fibra, de luta, de coragem, de discernimento e de competência. Então, colocá-lo como sócio honorário da EPET, a minha sugestão é até que ele fosse sócio efetivo. Infelizmente, ele não é petroleiro, mas é um efetivo defensor do petróleo e da soberania nacional. O nosso ex-diretor e professor Hildo Sauer também tem um currículo vastíssimo. Mestre em engenharia nuclear e planejamento energético, depois doutor em planejamento energético e engenharia nuclear, e, em 2004, livre docente da Universidade de São Paulo, da gloriosa USP. Hildo Sauer é um expert em energia, participou do planejamento energético do governo Lula com muita competência. Lembro que, quando houve o apagão do Fernando Henrique, o ministro José Jorge declarou que, tentando justificar
que havia sido um parafuso que deslocou e causou o apagão. O Hildo, nos jornais, disse que o parafuso que tinha saído do lugar era o da cabeça do ministro. Então, o Hildo Sal, além de competente, tem umas tiradas muito boas. Como diretor da Petrobras, Hildo Sauer também deu uma demonstração da sua coerência, da sua competência, do seu patriotismo e da sua defesa da soberania nacional. Com muita competência, Hildo Sauer conduziu a diretoria de óleo e gás, estancou uma sangria incrível implantada pelo senhor Delcídio Gomes como diretor de óleo e gás, quando criou as termoelétricas Marchand, com verdadeiras marmeladas em favor de Eike Batista, da El Paso, da Enron. Essas empresas, durante 2, 3 anos, receberam, eu falei gás e energia? Não, diretoria de gás e energia, perdão, e energia renovável, né? Então, essas empresas, sem gerar 1 megawatt-hora, recebiam mais de 2 bilhões da Petrobras por um contrato absurdo, leonino e lesivo aos interesses da empresa. Então, para conseguir estancar essa sangria, o Hildo resolveu comprar essas empresas, ainda que elas fossem compradas e fechadas, porque existia uma cláusula de que elas teriam um preço altamente favorecido do megawatt-hora, porque elas deveriam trabalhar no pico de consumo. Como esse pico não aconteceu, elas não geraram nada, mas cobraram essa cláusula absurda que estava no contrato, e quem pagou o pato foi a Petrobras. Como a Petrobras pagou o pato no gasoduto Brasil-Bolívia, ela entrou com dinheiro, os sócios com a experiência, hoje ela ficou com a experiência e eles com dinheiro. Então, Hildo Sauer, como exemplo de patriota, como exemplo de seriedade, também freou essas sangrias feitas na Petrobras, nos ajudou a combater a lei do gás, que o senhor Rodolfo Tourinho colocou no Senado Federal, tentando privatizar ou doar os dutos, gasodutos e oleodutos, mas principalmente gasodutos da Petrobras, para as empresas estrangeiras e outros oportunistas brasileiros. Hildo Sauer, corajosamente, declarou lá no Senado que o uma excrescência foi admoestado pelo senhor Rodolfo Tourinho, mas manteve a sua posição firme, lúcida, e nos ajudou muito colocando a sua equipe para nos subsidiar e irmos a Brasília, inclusive alguns irem a Brasília conosco, conversar com os parlamentares. Chegamos a bloquear esse projeto, mas, infelizmente, o governo trocou pela aprovação do CPMF, da CPMF, trocou uma cláusula em que penaliza a Petrobras de forma que os seus dutos, daqui para frente, não mais serão próprios quando sai da produção até as suas instalações. Ela vai ter que pagar um pedágio para empresas que nada investiram, nada fizeram, nenhum risco correram. Muito semelhante ao que querem hoje os entreguistas fazer com o pré-sal. Durante 13 anos, essas áreas estiveram nas mãos de empresas estrangeiras. 85% das rochas sedimentares brasileiras estiveram no contrato de risco à disposição de empresas estrangeiras. 235 contratos e 35 empresas investiram praticamente zero. O maior investidor na época foi o seu Paulo Maluf, com as verbas da Paulipetro. Agora que, depois de 30 anos, a Petrobras, levando à frente uma teoria formulada pelos seus competentes técnicos, consegue,
com a evolução tecnológica das pesquisas, estabeleceu um ponto onde perfurar e, com 11 furos, comprova toda aquela teoria que os seus técnicos desenvolveram. Então, não há mais risco para o pré-sal. É uma bela província, com perspectivas conservadoras, segundo os técnicos competentes da Petrobras, conservadoras de existirem 90 bilhões de barris de petróleo. Então, uma província dessa, com o acréscimo dos 14 bilhões de barris que a Petrobras já havia descoberto, chega a um total de 104 bilhões de barris, 10 bilhões apenas a menos do que o Iraque. Então, temos um novo Iraque na América Latina. Por outro lado, temos os Estados Unidos numa situação aflitiva, por consumir 10 bilhões de barris por ano, 8 internamente e 2 nas suas bases militares, e só ter 29 bilhões de barris. Hoje importam 70% do seu consumo, ou seja, 7 bilhões de barris por ano, que a $100 o barril representam 700 bilhões de dólares. Mas os especialistas sérios, que previram que o petróleo chegaria a $100 antes de 2010, também previram que ele vai chegar a $200 em 2015. Significa que os Estados Unidos estarão gastando 1 trilhão e 400 bilhões nessa data e com tendência a crescimento, porque nós estamos chegando no pico de produção e a demanda continua crescente. Então, essa é uma fonte absoluta de pressão sobre o país, daí a criação da quarta frota. E a outra fonte de pressão que patrocina os lobistas brasileiros são as 6 irmãs privadas que, segundo o jornal Financial Times, por ter apenas 3% das reservas mundial, estão fadadas a desaparecer em menos de 5 anos. Vocês sabem muito bem o poderio dessas empresas. Então, por questão de sobrevivência, elas também estão fazendo pressões terríveis em cima do governo brasileiro, em cima dos parlamentares brasileiros, usando os lobistas brasileiros. Então, é preciso que a sociedade acorde, se una para defender esse patrimônio brasileiro. Da forma que está hoje o marco regulatório, 50% disso vai embora. Enquanto a média mundial de participação dos países é 84%, nós estamos com 0 a 40% e mais 10% de royalties, 50% na melhor das hipóteses. Os países da OPEP recebem de 85% a 95% e nós, 50%. Então, companheiros, temos que reeditar a campanha do Petróleo é Nosso, que tem aqui uma lídima representante, Maria Augusta Tibiriçá, que nos honra com a sua presença e que é o símbolo da luta brasileira pela nossa soberania. Então, finalizando, é com muito orgulho que homenageio esses 2 insígnios brasileiros, Hildo Sauer e Paulo Metre, que muito merecidamente receberam o título de sócios honorários da nossa Associação de Engenheiros da Petrobras. É uma homenagem singela, mas é uma homenagem que representa com todo o coração dessa entidade que luta para defender os interesses nacionais e que se inspira na figura maravilhosa que convivemos por tanto tempo, Barbosa Lima Sobrinho, para juntos defendermos a soberania nacional. E se o Brasil já era o mais viável país do mundo, o mais viável dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, agora com pré-sal, tornou-se ainda muito mais viável. E para que isso aconteça, para que essa viabilidade ocorra, é preciso que nós brasileiros, juntos com o Hildo Sauer, com Paulo Metre,
com Carlos Lessa, toda essa mesa gloriosa e essa representativa plateia, unamos o nosso esforço para defender que, mais uma vez, esse petróleo pertence ao povo brasileiro. Muito obrigado. Debate Brasil sorteará livros, boa parte deles doadas por autores entrevistados na parte cultural do nosso programa, o Livros na Mesa, entre todos os nossos telespectadores. Todos aqueles que tiverem interesse, por favor, acesse a página da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, na internet. O endereço é www.aepet.org.br. Lá você poderá se inscrever e, quem sabe, vir a ser brindado por esse sorteio, onde nós procuraremos difundir um pouco mais da nossa literatura. Meus companheiros, colegas, sócios da AEPET, dirigentes, muito obrigado pela honra de terem nos escolhidos e a mim para fazer parte desta associação que certamente marca com sua luta a presença nas maiores conquistas do povo brasileiro. Para o humilde professor da USP, receber esta honraria no momento em que completo um ano de deixar o cargo de diretor da Petrobras, sem dúvida nenhuma significa algo extremamente profundo e especial, porque nós conhecemos a história da Petrobras, conhecemos a história de muitos dos seus dirigentes, conhecemos a coerência da AEPET. Estar aqui hoje, acima de tudo na presença de tantos amigos, de tantos companheiros de luta e de esperança, e acima de tudo numa demonstração profunda de unidade daqueles que conhecem o petróleo, conhecem a Petrobras. Está aqui a FUP, está o Sindicato do Rio de Janeiro, está a AEPET. Estamos nós. Estamos aqui em nome do que já foi dito, Barbosa Lima Sobrinho. Estamos aqui em nome do espírito de Heitor Pereira, grande lutador e líder da AEPET. Está aqui o consagrado sucessor Diomedes, que eu vejo aí nos fundos, a quem, conhecendo seu denodo e sua luta, quero prestar a minha homenagem. Não vou citar os meus professores, Pinguelli Rosa, Carlos Lessa, e os demais, deputado Paulo Teixeira, tantos amigos, não vou citá-los todos, para seguir o caminho da autorregulação. Mas eu não poderia começar sem esses reconhecimentos. E agora, começando, eu quero dizer que a oportunidade que está nas nossas mãos hoje é a responsabilidade de estarmos à altura de Tibiriçá e de todos aqueles brasileiros que na década de 40 e 50, sabendo do que poderia representar para a autonomia e soberania do povo brasileiro, a conquista do petróleo é nosso, não poderia deixar de vir aqui e reafirmar, mais do que nunca, em honra a todos aqueles jovens, então, hoje ainda muitos conosco, em nome deles, declarar que nós temos a obrigação de sustentar. O petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e a Petrobras é nossa conquista maior.
Não nos deixemos enganar por chicanas jurídicas, por diatribes políticas. O que está em disputa é o futuro do povo brasileiro e é o respeito ao passado destes grandes lutadores. Por isso que é necessário que se tomem medidas concretas. Já falamos tanto em pré-sal, fizemos tão pouco para garantir que ele seja nosso. As ameaças estão claramente no horizonte. E por isso vim aqui propor uma medida extremamente simples, mas de tão simples, profundamente necessária. Que o governo federal contrate imediatamente a Petrobras para que ela desenvolva e conclua o processo de exploração do petróleo já descoberto. O petróleo está lá, foi encontrado depois de um longo trabalho continuado, porque a Petrobras ainda está de pé e está forte. Então é necessário que, no atual quadro, com todo o imbróglio jurídico existente, se contrate a Petrobras, que ela faça 30, 40, 100 ou até 200 perfurações, para que se delimite exatamente. É um continente de petróleo que nos leva a igualarmos ou superarmos as reservas da Arábia Saudita, ou é um arquipélago com sucessão de acumulações que vão desde Santa Catarina, 800 quilômetros, até o Espírito Santo. Nós não sabemos. Nós sabemos apenas que, ao longo das últimas concessões, as 9 infelizes rodadas do governo anterior e também deste nosso governo, há uma situação relativamente complexa sobre quem detém e quais são efetivamente os direitos. Há muito que interpretar, mas de nada adianta permanecermos na penumbra, no escuro, por onde trafegam os tubarões que estão à espreita. E por isso essa proposta é extremamente simples. É necessário que o Tesouro Nacional, via os instrumentos considerados legítimos, ou pelo Ministério de Minas e Energia ou qualquer outra organização, contrate a Petrobras para que ela complete o processo iniciado, para que ela determine quanto petróleo aí está. E, em seguida, que a Petrobras, do alto de sua trajetória, faça um plano de desenvolvimento e exploração do recurso a ser delimitado, quantificado. Esta é, me parece, a medida mais urgente. Eu vim aqui, meus caros companheiros da IPET, da FUP, do Sindipetro, porque entendo que chegou a hora de fazê-lo. Porque quais são as ameaças que estão no horizonte? Certamente não foi coincidência que a quarta frota foi reconstituída. No momento em que o petróleo assume cada vez mais um papel geopolítico, em que todos nós sabemos das indicações geológicas de que, dos 3 trilhões de barris de petróleo convencional estimados como recuperáveis, desde que a indústria começou em 1859, 1 trilhão já foi no século passado e permitiu, em grande parte, pela aplicação do trabalho, do conhecimento, da força, trabalho, que se tornasse riqueza e, com todas as suas contradições, o mundo é o que é, porque foi capaz de lançar mão do recurso do petróleo, uma energia altamente concentrada, enorme flexibilidade e, acima de tudo, indutora da enorme produtividade que o trabalho humano pode obter quando aplicado a esse recurso, junto com outros, como a da energia elétrica. Então, todos nós reconhecemos que hoje, no mundo, 1 trilhão já foi. Os 2 trilhões seguintes, provavelmente, não chegarão à metade deste século. Há um petróleo adicional, recuperação adicional, ultraprofunda, ártico, areias
betuminosas e outros recursos mais, talvez outros 2,5 trilhões de barris. Os 2 trilhões de gás natural. E certamente a humanidade caminha para outra direção. E é nesse contexto, então, além do mais, sabendo que, hoje, grande parte dos recursos do petróleo estão na mão de companhias nacionais e nacionalizadas. A presença no mercado internacional das chamadas antigas 7 irmãs, em termos de reservas, está se exaurindo, porque as fronteiras com prospectividade estão todas hoje praticamente controladas substancialmente por empresas nacionais e por governos, que, como a Rússia recentemente, tiveram a capacidade de reconhecer o papel da energia e do petróleo para o futuro. E refizeram a Gazprom. Estes são os verdadeiros exemplos que nós precisamos olhar. E não tem outro caminho senão aquele em que nós possamos saber quanto petróleo tem, aonde está, quais são os seus limites. Porque as experiências de conflitos são muitas. Vemos a disputa entre Iraque e Kuwait, onde a aparente unitização de campos, que não foi feita, conduziu uma enorme disputa para ver quem era capaz de tirar mais petróleo de lá. Temos a experiência da própria Petrobras no Iraque. Majnun, o grande, o maluco, foi descoberto pela Petrobras e imediatamente nacionalizado. De maneira que nós temos precedentes históricos em todas as dimensões e direções. E é preciso que o Tesouro Nacional disponha do dinheiro, contrate a custo de serviço a Petrobras, e certamente os brasileiros patriotas da Petrobras estão apostos para cumprir essa missão histórica. Então, acho que temos que lançar esta campanha a partir deste ato aqui, que o governo federal contrate a Petrobras para que ela conclua aquilo que só ela iniciou, porque só foi a Petrobras, mercê da sua história, que foi capaz de formular um modelo, de construir o processo tecnológico, geri-lo, administrá-lo, para que se chegasse a necessário que se faça imediatamente essa definição em nome do povo brasileiro, porque o restante, as ameaças estão no horizonte. Quantas são as companhias que estão posicionadas e que, se deixadas autonomamente, independentemente, se de Santa Catarina ou Espírito Santo, é um único campo, como alguns acreditam, ou porque a estrutura geológica é comprovadamente, a rocha na sua natureza é comprovadamente a mesma. Então, esta é uma indicação clara de que nós precisamos caminhar para esse processo. Se for um único campo, ou se for uma sucessão de campos, essa questão também só pode ser resolvida. Mais importante ainda é, desde já, delimitar, quantificar e desenvolver um plano de avaliação e desenvolvimento desses recursos, para que, então, soberanamente, o povo brasileiro, num amplo debate, possa decidir o adequado ritmo de exploração deste petróleo. Porque não necessariamente retirá-lo e jogá-lo no mercado. Neste quadro que eu pintei, de que daqui para frente a provável exaustão final do recurso está logo ali depois da esquina. Alguns de nós certamente sobreviverão à era do petróleo. Não é justo que nós, herdeiros de tão longa tradição de luta, como a representada aqui por Maria Augusta Tibiriçá, por espírito de Heitor Pereira, não saibamos construir a unidade necessária para liderar esse processo. Tenho a certeza de que as forças que estão aqui hoje, muito feliz, como citei no começo, a presença da FUP, do Sindipetro, da IPET, de tantos valorosos companheiros, estou aqui certamente a dizer, nós temos condição de tomar nos nossos ombros essa herança e lançar a campanha para que o petróleo seja nosso, o pré-sal seja nosso e a Petrobras
seja nossa. Assisti com profunda tristeza, algumas semanas atrás, nos meios de comunicação, o ressoar do chocalho da Cascavel. Não sei exatamente de onde vinha, mas a ameaça estava no horizonte. É preciso identificá-los, é preciso cortar suas cabeças, porque a picada da Cascavel, uma vez acontecida, é fatal. E eu fiquei com temor de que no momento em que se afirmavam vilanias acerca da Petrobras, que se estava pavimentando o caminho para que, mediante um processo confuso de confundir processo de produção industrial com propriedade de ativos, que isto caminharia para a construção de modelos, sem saber quanto petróleo temos, aonde ele está, a quem reconhecer, se é que existem outros direitos. Ali já aquela aqui é a mãe de tudo isso. Às vezes madrasta, pela forma como foi conduzida, mas certamente a Petrobras, pela sua história, pela forma como ela foi construída, pelo clamor das ruas, pelo seu resultado, hoje talvez seja aquela instituição brasileira que mais orgulha a nação. Não fosse a Petrobras hoje e a autossuficiência, certamente a discussão em torno da crise internacional seria profundamente outra. A Petrobras soube, como ninguém, na minha opinião, responder o que dela se esperava. Da década de 50, 60 e 70, levar a todos os cantos do Brasil o acesso aos derivados de petróleo. Não seria nenhuma das chamadas 7 irmãs que eu teria feito. A Petrobras, com todas as suas contradições, pela logística, pelas refinarias, no processo de importação, permitiu dar este passo gigantesco ao processo de industrialização e urbanização e modernização da economia brasileira. No segundo momento, quando o choque do petróleo de 73 e 79, junto com o fim do chamado milagre econômico da ditadura, deixou o país às portas da bancarrota, muitas iniciativas foram construídas. O pró-álcool, o pró-óleo, que hoje se chama biodiesel, o pró-nuclear. Somos 2 diletos órfãos do pró-nuclear, Paulo Metri e eu, fora o Pinguela e outros que estão aqui, Joaquim de Carvalho. Todo um plano de desenvolvimento nacional foi baseado, mas nessas iniciativas, pró-álcool, pró-nuclear, Consider, mas a grande iniciativa foi definir que a Petrobras, além do ataque via contratos de risco, disse-se, Petrobras, vai e construa a autossuficiência. Pois até 2006, mesmo depois, a autossuficiência estava, e não só a autossuficiência, a diversificação dela como empresa de energia, porque aí sim, nos últimos anos, a estratégia foi claramente definida. O petróleo se tornaria cada vez mais essencial, como eu disse há pouco aqui. Então, a Petrobras que buscasse o desenvolvimento e a exploração onde fosse possível. Nos opusemos desde o começo, e dentro da proposta do governo Lula, que era necessário mudar o marco regulatório das concessões, porque a catraca montada, onde a cada ano se faz um bloco, uma licitação, com vários blocos colocados. 3 anos para o processo exploratório, tendo sucesso, 20 para exploração e desenvolvimento na fase comercial. Ora, essa era uma catraca que antes do pré-sal caminhava e levava o Brasil inexoravelmente para trajetórias infelizes, como as da Indonésia, que exauriu seu petróleo a $2, agora importa a 100, 120. A Argentina, aqui do lado, que teve suas reservas despilfarradas numa farra que só servia a alguns interesses. E hoje está aí, às portas de uma enorme dependência. Tentou recriar sua Enarsa, que tentou recriar sua participação com uma empresa que tem dificuldades de responder. De forma que
a estratégia de explorar o petróleo, ampliar o gás natural, porque cada 150 metros cúbicos de gás corresponde a um barril de petróleo que pode ser exportado, que pode não ser importado, ou que também pode ser guardado para o futuro. E a entrada nos biocombustíveis como um caminho duplamente interessante, estratégico para garantir a era pós-petróleo e também em razão do grande debate em torno das mudanças climáticas, portanto, oportuno. A Petrobras soube resolver, mas junto com essas iniciativas apareceu revigorada a hipótese do modelo do pré-sal. E os investimentos feitos, cerca de 250 milhões de dólares para o primeiro poço, revelaram seu sucesso. Em maio do ano passado, a presidência da República foi comunicado pelos dirigentes da Petrobras que Tupi era um fato verdadeiro. Mais uma vez se levou ao caminho. É preciso mudar o regime regulatório. Não podemos mais conviver. E fez-se um longo e surdo debate entre 2 ou 3 forças. Só em outubro, quando já sabidamente Tupi foi anunciado na sua estimada dimensão, é que 41 blocos foram retirados, mas outros 10 ou 12 lá estão, com enorme prospectividade. Então, é necessário que imediatamente se tome a decisão, nenhuma licitação mais, de bloco nenhum. Se contrate aquela que permitiu aqui chegar, para que, mais uma vez, exerça a sua função patriótica de definir quanto é, aonde está, qual sua estrutura, quais suas possibilidades. Esta é uma conta fácil de se resolver. Pelo custo do serviço, tenho a certeza de que a Petrobras está esperando ansiosa por mais essa oportunidade, depois dessas coisas todas que rolaram por aí. De forma que, uma vez sabendo aonde está, quanto é, nós estamos num outro patamar para construir o projeto de sua recuperação no ritmo a ser ditado pelo interesse do povo brasileiro. Vamos consultar o povo. O povo voltará à rua, está voltando às ruas. Só não podemos tolerar o processo de mistificação que se iniciava por aí. De dizer que a Petrobras não é mais brasileira, a Petrobras é americana. É verdade. Nós poderíamos iniciar também uma campanha aqui de recompra, um fundo popular para a recompra das ações da Petrobras. Isso deveria ter sido feito. Poderia ter sido feito ano passado, em maio, por 30 bilhões de dólares, os 30% da bolsa, na Bolsa Americana, poderiam ter sido recomprados. Além de ato de soberania, um excelente negócio teria sido. Mas a dúvida, o debate, as incertezas que parecem permear, não permitiram que tivéssemos a coragem. Então, agora, nenhuma licitação mais. Petrobras contratada para delimitar, terminar, concluir o processo exploratório. Um plano de desenvolvimento, e aí sim podemos discutir o que será o fundo futuro do Brasil. Porque certamente este petróleo que lá está, formado há 110 milhões de anos atrás, não pertence a esta geração que, por um acaso, participa da sua descoberta. Pertence às gerações futuras. E se nós não formos capazes de, num processo de exploração deste recurso, deixar como herança às gerações futuras riqueza, sob outra forma, maior do que o petróleo vai ter se lá permanecer, nós entraremos para a história como alguém que não esteve à altura da herança que nós tivemos, de Barbosa Lima Sobrinho, de Heitor Pereira, de Tibiriçá e de outros. Por isso, vim aqui, honrado com a presença de tantos atores importantes, os petroleiros, a IPET, para que, juntos com todos os brasileiros de boa vontade, lancemos novamente a campanha às ruas para dizer:
O petróleo é nosso, o pré-sal é nosso e a Petrobras é nossa. Muito obrigado. O programa Debate Brasil já está na internet. Entre no endereço aepet.org.br, consulte a lista dos programas disponíveis e escolha a entrevista de sua preferência. Quem vai falar conosco sobre o Padre Antônio Vieira é o professor de História, historiador, biógrafo, ensaísta, Clóvis Bulcão. Ele está aqui conosco, está lançando o seu livro, A Biografia do Vieira, Padre Antônio Vieira, publicada pela editora José Olímpio, um esboço biográfico. Obrigada, Clóvis, por estar aqui no Livros na Mesa. Nos fala um pouco, Clóvis, sobre de onde o interesse pelo Vieira, de onde ele nasce, como é que nasce esse livro, parte, parece, da sua biografia também. Primeiro, obrigado a você pelo convite, que para mim é sempre um enorme prazer poder falar do Antônio Vieira, né? Nesses últimos 9, 10 anos que eu conheci esse personagem, eu virei uma espécie de Dom Quixote, ou pelo menos eu me sinto assim, né? Eu luto de todas as formas, né, para que as pessoas conheçam, né, as pessoas comuns, um brasileiro médio entenda e saiba quem foi esse padre, né? Esse grande jesuíta, esse grande pensador. E é interessante como é que o caminho que me faz chegar ao Antônio Vieira. Eu, em 1999, eu lancei o meu primeiro romance, um romance histórico, que é A Quarta Parte do Mundo, que conta a história da tentativa francesa, na verdade, francesa e calvinista, de conquista da Baía da Guanabara, né? Também já achava que isso era um tema muito pouco conhecido. Quem escolheu que a Guanabara seria o ponto de partida para a chegada de franceses e calvinistas foi o próprio Calvino, né? O Calvino chamava a Baía da Guanabara de Baía de Genebra. E aqui, na ilha de Vélingara, foi dito a primeira reza não católica do Novo Mundo. A primeira vez que um pastor pisou no Novo Mundo e falou uma reza foi aqui na Baía da Guanabara. E eu acho isso uma coisa assim, uma bobagemzinha, mas eu acho isso um diferencial na história do Brasil, porque havia uma coisa de mítica em relação ao Brasil. E a Bahia? Não, certamente. Eu acho que inicialmente é o Brasil. Depois isso aí vai ter um desdobramento, porque o Brasil vai começar a se confundir com Salvador, tá? Mas no primeiro momento, antes da criação de Salvador, que ela só se dá em 1549, o nome Brasil ele era meio mítico em relação aos europeus. Então não foi à toa que o Calvino quis botar o seu pezinho no Brasil e não no México, na Guatemala ou na Argentina. O problema era estar no Brasil. Um tempo depois, ou seja, já no século XVII, né, os judeus vêm e eles se instalam, como se sabe, em Recife, Pernambuco. A primeira sinagoga do Novo Mundo, ela é aberta também no Brasil, ou seja, na verdade, todas as religiões queriam ter um pé no Brasil. E eu achava isso uma coisa curiosa, eu acho que uma coisa que é muito pouco explorada, tanto pelos historiadores quanto nos romances históricos, né? Ou seja, esses judeus no Recife, né? Ou seja, a gente tem hoje uma pequena lembrança desse passado judaico, desse início de judaísmo brasileiro em Recife. A rua que é a Rua dos Judeus virou hoje a Rua do Menino Jesus, do Bom Jesus, é um nome assim. Por ironia, né? Ou não, né? E aí eu pensei, vou fazer um romance histórico, né, baseado na chegada desses judeus a Pernambuco. E aí eu comecei a estudar e volta e meia eu esbarrava num padre, ou seja, eu ia atrás dos rabinos, eu ia atrás dos quipais e dos judeus. Ia dar num padre. E dava num padre. E passei a achar isso muito curioso. Que raio que faz um padre metido com judeus e defendendo judeus em Pernambuco? E aí li os sermões, aí comecei a ver o que estava por trás dessa história, por que havia tamanha presença, né? Uma presença tão forte e marcante de um padre jesuíta nascido em Lisboa, mas criado em Salvador. E assim eu fui lentamente descobrindo
só o Antônio Vieira, né, mas como todo um grande debate que aconteceu no século XVII, onde em várias partes do mundo ocidental as pessoas tinham a impressão e tinham a convicção de que algo muito importante estava para acontecer. Ou seja, no século XVII, assim, alguns grandes pensadores começaram a intuir o que seria o mundo moderno, né? E na verdade, na minha visão, né, ou seja, quem conhece a minha forma de contar o Antônio Vieira vai perceber que o Antônio Vieira, de todos os grandes pensadores do século XVII, é o que enxergou mais longe do que aconteceria com o mundo ocidental, né? Então isso é uma coisa que eu espero botar um pouquinho de água na boca das pessoas, né, que só isso já é um marco diferencial, né, porque tem grandes personagens do século XVII. Né? Pois é. Não, e ele tem um quê de profético, né? Ele profetizou uma série de coisas, Vieira. Eu acho até que o Vieira, ele não, eu não sei se eu concordo muito com a palavra profetizar, porque ele nunca se considerou um profeta, né? Eu acho que ele, na verdade, eu acho que o mais correto é chamá-lo de visionário, porque na verdade melhor a palavra, sim. Ele vai conseguir enxergar coisas que os demais não vão enxergar. Porque o século XVII, o que acontece? Né? O século XVII ele é marcado em vários países. Na Inglaterra foi assim no México, foi assim na França, foi assim na Espanha. Tem esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer. Por que tem esse sentimento de que alguma coisa vai acontecer? É muito simples. Porque o século XVII traz embutido dentro dele um número que é mítico dentro da Bíblia, ou seja, é mítico dentro do mundo ocidental, que é o 666, é o ano da besta. Ora, se nós vamos cruzar o ano da besta, né, e o século XVII ainda é encharcado no sentimento de religiosidade, de sentimento bíblico, é porque alguma coisa vai acontecer. Então isso aí já grosso modo, vai pegar todo mundo ocidental, independente das pessoas, dos católicos ou daquelas pessoas que eram adeptas das religiões reformadas. Agora, o que é interessante é que isso também vai atingir o mundo judaico, ou seja, dentro dos judeus espalhados pelo mundo, existe a forte sensação de que alguma coisa vai acontecer. Agora, a pergunta que se faz é por que os judeus acreditavam que alguma coisa fosse acontecer? Porque o judeu não existe o número 666, porque isso é o Novo Testamento, é a parte que os judeus já estão de fora das Sagradas Escrituras. Mas existem certos pré-requisitos que começam a ser consolidados no século XVII, que dizem respeito à vinda do Messias, ou seja, para o povo de Israel, que espera e segue esperando a vinda do Messias, alguns pré-requisitos têm que ser contemplados, vamos dizer assim. Um deles é que o povo de Israel tem que estar na extremidade do mundo. E é assim que os judeus se instalam nessa sinagoga em Pernambuco, isso aí está resolvido, ou seja, os judeus já estão na extremidade. Geograficamente. O mundo é redondo, não tem extremidade. A extremidade vai ser um conceito. Você vai aceitar o Brasil como extremidade, como poderia ser a Antártida, ou Portugal, ou Marrocos. Você inventa aí, né? Na minha forma de ver o mundo. A segunda coisa que é um debate que é muito pouco conhecido e para nós do século XXI, é muito curioso. Logo que o Novo Mundo foi descoberto, a Bíblia foi colocada em xeque. E por que a Bíblia foi colocada em xeque? Porque a cristandade se perguntou como é que esses animais chegaram nessa parte da Terra. Se todos os animais estavam embarcados na Arca de Noé, como é que tinham animais no Novo Mundo que não tinham no Velho Mundo? Isso era uma grande interrogação. Será que a Bíblia estava errada? Será que Noé tinha feito uma paradazinha estratégica em alguma parte da Terra e tinha abandonado esses animais aqui? E a outra questão era, qual é a origem do homem americano? Essas pessoas, como é que elas chegaram aqui? A Bíblia não fala nada sobre elas. Então começa um enorme debate, várias publicações de cristãos novos, judeus, católicos, cristãos, cada um dando um palpite sobre qual era a origem hipotética ou possível do homem americano. Nesse momento, mas mais para o século XVII, começam a surgir publicações de que os índios
bem, o que eu vou falar aqui agora é uma coisa muito curiosa. Os índios poderiam ser descendentes de judeus. Que judeus? Ora, eu vou voltar lá atrás na Bíblia, né? Eu vou fazer um parênteses. O povo judeu, quando se instala em Jerusalém, criado o templo pelo Salomão, tal, logo na sequência, Jerusalém é invadido por Nabucodonosor. Eles são levados em cativeiro para a Babilônia, as 12 tribos são levadas escravizadas, e um tempo depois eles voltam, mas das 12 tribos, só 2 voltaram, e as 10 estão perdidas. E a partir dessa perda, perdeu-se contato com essa gente, né, começa também uma procura mítica. Onde é que eles estão? Onde estão? Ou seja, e essa procura ela se compara um pouco, a gente pode fazer uma comparação com o próprio Graal. Os cristãos procuram Graal, os judeus procuram os povos perdidos, do exílio da Babilônia. E começam a surgir uma série de publicações dizendo, olha, achamos os povos perdidos, eles estão no Novo Mundo. No Novo Mundo. Agora, quem conhece índios no Novo Mundo e conhece judeus, vai fazer uma grande interrogação. Mas como? Claro que aí tem muito de ideologia, né, de visão e de visão de mundo, e de querer achar uma determinada coisa. Então surgem várias publicações. Tem gente que vai, por exemplo, na Nicarágua e encontra um índio chamado Davi, o outro vai na Bolívia, vê um Menorá, enfim, começam a pipocar informações que meio que comprovam essa tese de que os índios podem ser descendentes das tribos perdidas de Israel. O próprio Vieira, ele acreditava nisso, ele não tinha nenhuma... isso causa, eu acho, um certo constrangimento ainda entre os estudiosos acadêmicos do Vieira, dessa tese que o Vieira tem, de que isso poderia ser verdade. O Vieira tem um momento da vida dele que ele vai morar no Maranhão, que ele chega a organizar uma expedição na região amazônica, que é uma região enorme. Ele vai atrás de índios que seriam descendentes de antigos navegadores. E essa parte do diário do Vieira, quando ele vai iniciar essa expedição amazônica, está perdida. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele tem um trabalho dele que é maravilhoso e é capital na obra dele, que é o título já de estudo, A História do Futuro. Ou seja, um cara no século XVII que tem História do Futuro. História do Futuro. Eu acho que tem o mesmo nível de qualidade claro que eu estou puxando a brasa para a sardinha do biografado, no Cervantes. O Cervantes tem umas sacações assim com o tempo, né? De vai para frente, vem para trás, o futuro com o passado, né? E o Vieira ele escreve esse livro, A História do Futuro, que é dividido em 3 partes. Na terceira parte, ele desenvolve de forma muito, muito, muito longa essa tese de que os judeus poderiam ter navegado em direção ao Brasil. Ele usa muitas interpretações bíblicas para convencer o leitor de que isso era possível. Mas vamos voltar então ao ambiente do século XVII. Então, no século XVII, judeus acham de que alguma coisa vai acontecer e cristãos acham que alguma coisa vai acontecer. Agora, como é que o Vieira vai achar que nesse momento de grande transformação, quem vai liderar esse novo momento da humanidade seremos nós, pessoas que falavam português. Né? Ele imagina que quem vai dominar um novo mundo que está se formando são os portugueses. A língua portuguesa vai ter um grande papel nisso, né? Por isso que alguns o consideram o imperador da língua, né? O Vieira tem uma frase que ele fala a seguinte coisa, que Deus deu aos portugueses para nascer Portugal, para morrer o mundo. Isso na verdade, o tamanho do Império Português no século XVII. Agora, para entender bem o pensamento vierista, a gente vai ter que voltar num episódio que acontece no século XVI, que eu acho que ainda marca a vida dos brasileiros e dos portugueses. Eu vou falar mais do Brasil porque nós somos brasileiros. Qual é esse episódio? Que é o desaparecimento na Batalha de Alcácer El Quibir do Dom Sebastião. Ou seja, o Dom Sebastião, ele, na verdade, a mãe dele morreu no parto, o pai morreu, ele não conheceu nem a mãe nem o pai, ele foi educado pela avó. Ele, na idade de casar, ele por algum motivo, que eu não quero entrar em detalhes aqui, ele resolveu não casar. Ou seja, ele tinha que ter preocupação, como todo jovem rei tinha, de deixar um herdeiro,
ele resolve se meter naquela aventura maluca de ir para Alcácer e Alquibir. Com um exército de maltrapilhos, né? Não. Segundo a lenda, né? O real, né? E levando boa parte dos homens portugueses, ou seja, levou a nobreza toda, ele exigiu a presença de todo mundo. Assim que ele desembarca no Marrocos, que eles se preparam para o combate, os generais portugueses avisam o Dom Sebastião, não é hora de ir para o combate, temos que descansar a tropa. Ele sai recolhendo pelas ruas, né, também mendigos, ele leva também no exército. Ele levou praticamente todos os homens do país, do reino. Ele encontra com o tio dele, Filipe de Espanha, o Filipe fala para ele, não faça isso, não se meta nessa aventura. Ele estava decidido, né? O Dom Sebastião tinha sido educado de forma muito fanática por padres jesuítas. Ele era muito católico, fervoroso. Ele acreditava naquela guerra de combate aos infiéis, que nós vamos levar a religião, papapá. Só que o Dom Sebastião some nessa batalha, ele não morre, ele some. Porque se ele tivesse morrido, eu acho que a história de Portugal e do Brasil seria diferente, mas ele some. Ninguém vê o Dom Sebastião cair morto. Ele não foi preso. Se ele tivesse sido preso, haveria um pedido de resgate. Ele simplesmente some. Essa notícia, quando chega em Portugal, ela é uma coisa que causa um enorme impacto na sociedade portuguesa, porque o rei sumiu e o rei não tinha deixado herdeiros. Na verdade, quem era o herdeiro do Dom Sebastião era o tio-avô, do Dom Henrique, que era cardeal, um velho de 80 anos. E esse velho se vê na condição agora comigo. Só que eu sou um velho de 80 anos, eu tenho que correr para arrumar um herdeiro. Ele era religioso, ele não era casado. Ele manda uma carta ao Papa e pede autorização ao Papa para casar com uma menina de 13. O Papa até autoriza, mas quando a carta chega, o velho já morreu. E Portugal fica assim, a sucessão natural dos reis. O Filipe de Espanha, malandramente, entra um dia em Lisboa, enterra lá nos Jerônimos um corpo qualquer, falou, acabou, não tem mais procura, não tem mais espera, não tem mais nada, agora o negócio é comigo, eu sou o herdeiro, e começa aquilo que a gente conhece na escola como União Ibérica. Lisboa deixa de ser corte, só passa a haver uma corte, só hay uma corte, é Madrid. Madrid vira a grande corte do novo império, que agora está anexado ao Império Português. Nesse momento surge um camarada, um sapateiro, que é o Bandarra. O Bandarra, ele desenvolve uma série de trovas preconizando a volta do Dom Sebastião. Alguém escreve essas trovas. E aí surge o sebastianismo, né? Sim, isso é a origem do sebastianismo. A versão escrita das trovas do Bandarra cai na mão da Inquisição. O Bandarra é chamado às falas e as trovas são interditadas. Elas não podem mais ser escritas. Mas isso não impediu a sua divulgação oral. E quem sabia as trovas do Bandarra, na verdade são vários versos, são mais de 150 versos, e falava aquilo reunia multidões em Portugal. Se você soubesse as trovas do Bandarra, você reunia multidões. E aquilo começa a ganhar corpo. Começa o sebastianismo, a busca, a espera eterna daquele que vem nos salvar. Eu acho que nós brasileiros seguimos esperando. E ora a gente acha que é o Getúlio, ora a gente acha que é o Brizola, ora a gente acha que é o Garotinho, ora a gente acha que... Enfim, a gente está sempre eternamente esperando essa redenção. Tá? Agora, das 150 e tantas trovas do Bandarra, tem 3 que vão atingir em cheio o pensamento do Vieira. Quais são essas 3 trovas? Que ele diz que o Sebastião, quando voltar, ele não mais chamará Sebastião, mas sim João. E depois, ele vai voltar antes que se cerrem os 40. Isso não quer dizer rigorosamente nada. E quando ele vai voltar promovendo a união entre cristãos e judeus. Nós estamos no século XVI, os judeus tinham sido tocados para fora de Portugal. Os que ficaram foram obrigados a fazer a conversão e vão virar os chamados cristãos novos. Okay? Então não tem mais judeu em Portugal. Só que esses judeus que saem de Portugal, eles saem levando junto a língua portuguesa. E eles começam a se espalhar pelo mundo. Só para você ter uma ideia, Suzana, no século XVII, 1/4 da população de Buenos Aires era de portugueses.
na verdade, todos eles eram judeus. Essa união judaico-lusitana, vamos dizer assim, ela é tão forte que no mundo essas duas palavras vão virar sinônimo. Você é judeu, você é português. Ou se você é português, você é judeu. Uhum. E eles se espalham pelo mundo e o comércio internacional, a partir dessa diáspora, vai ter como grande marca a língua portuguesa. Ou seja, isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco da cabeça, né? Que a língua que já dominou o comércio no mundo foi a língua portuguesa, essa que a gente está falando aqui. Ou seja, hoje a gente tem uma crise internacional, qual é a língua que domina? É o inglês. Verdade. Vamos fazer uma parada? Não, parar não, eu só queria, assim, que nós vamos fechar agora o primeiro bloco. Eu queria só fechar com o Vieira nisso tudo. Temos muito pouco tempo, menos de um minuto. E para você me falar, assim, quer dizer, o Vieira aí, para que nós possamos encerrar e partir para a próxima. O Vieira, a partir dessas 3 trovas do Bandarra, que depois na volta a gente tem que ver o que vai acontecer, se realmente o Sebastião vai voltar chamando o João, e vamos ver o que são esses séculos 40, a partir da confirmação ou não, ou da interpretação de Vieira em relação a essas 3 trovas do Bandarra, é que ele vai ter a grande visão dele do que será o mundo do futuro e porque ele acha que a língua portuguesa e o Portugal, com o rei morando no Brasil, dominarão o mundo. E, inclusive, essa definição, essa percepção, quer dizer, não é ou a invenção, não, do Quinto Império, né? É que ele vai trabalhar, né, essa, digamos, não sei se percepção de potências que dominarão o mundo, quer dizer, então ele tem isso de visionário. Nós estamos conversando sobre o padre Antônio Vieira nos seus 400 anos de nascimento com o professor, ensaísta, historiador Clóvis Bulcão. Nós voltaremos na próxima semana, agora falando mais de perto sobre a obra do padre Antônio Vieira. Obrigada.